Fala, futuros devs, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Pedro Fabre e hoje eu quero conversar com vocês uma dúvida que muito iniciante tem, que é qual a diferença das faculdades de programação, né? Você aí nesse comecinho de ano que está pensando em começar a sua carreira, quer entrar numa faculdade para aprender a ser um desenvolvedor, um engenheiro de software e ver uma porrada de possibilidades de curso. Hoje aqui nesse vídeo eu vou ajudar você a entender a diferença entre esses cursos, beleza? Mas antes de começarmos, eu quero explicar para vocês que aqui no meu canal eu explico as coisas em detalhe, eu dou contexto histórico, eu explico o porquê das coisas, eu não só simplesmente jogo informação, tá bom? Então, esse vídeo vai ser um pouquinho maior. E é importante que você entenda isso porque tem gente que chega aqui e quer receber todo o conhecimento do mundo em 30 segundos. E não é isso que vai acontecer, tá bom? Agora que você já sabe disso, bora lá que eu vou te explicar a diferença. Antes de entrarmos nas faculdades, vamos dar um passo antes e entender duas palavras que muita gente usa às vezes o dia inteiro e não sabe o que é essa palavra, não entende o que significa isso. Que é ciência e engenharia. Qual a diferença de ciência e engenharia um para o outro, né? E o que cada um faz. Então você provavelmente já na sua escola, lá no ensino médio, você teve a sua aula de ciências. O que é ciência? Né? Ah, fulano virou um engenheiro. O que significa? Pedro é um engenheiro de software. O que é ser um engenheiro de software? Né? Então, vamos entender primeiro o que é ciência, o que é engenharia. A ciência, ela é o estudo dos fenômenos naturais do mundo, né? Então ela é baseada em observação, ela é baseada em experimentação, e ela é baseada também em outras observações e experimentações que outros cientistas fizeram. Como assim? Pô, faz de conta que eu sou um cientista, aqueles de filme. Aí eu tenho a água verde e a água azul, eu misturei as duas e deu uma água vermelha que, sei lá, quando eu jogo um fósforo pega fogo. O que eu fiz aqui? Eu observei duas coisas e experimentei juntá-las para ver qual que é o resultado. A vida de um cientista é você observar, experimentar e documentar o que você fez para evoluir a ciência. Já a engenharia, ela é a aplicação prática dos conceitos que a ciência descobriu, né? Que ela documentou. Então nós podemos dizer mais ou menos que eu dei o exemplo lá, misturei duas coisas, gerei uma água vermelha que pega fogo. Só que é o engenheiro que vai pensar em usar essa água vermelha que pega fogo para resolver algum problema da humanidade. Pode ser um problema de saúde, pode ser um problema de tecnologia, sei lá, ele vai usar isso para fazer uma granada, por exemplo, uma arma, né? Então, bem grosso assim, sem polir, a ciência é a teoria que sustenta a engenharia, que é a prática de mercado. Então, o engenheiro usa teorias e descobrimentos, né, digamos assim, coisas que a ciência descobriu, o engenheiro utiliza para resolver problemas. Só trazendo um pequeno exemplo aqui da vida real para vocês, que é bem bacana. Em 1896, um cientista chamado Henry Becquerel, estudando raios-x, né, que outro cientista já tinha falado de raio-x, ele começou a fazer a sua própria experimentação em cima dos raios-x e ele queria experimentar raios solares acertando um minério e esse minério refletindo numa placa de raio-x para ver se isso gerava algum tipo de impressão raio-x. E o minério que ele escolheu testar foi os sais de urânio, que hoje a gente sabe que é radioativo. Naquela época eles não sabiam, ninguém sabia disso. Só que, né, então eu colocava a pedrinha aqui, expunha ela ao sol e fazia a sombra dela na placa de raio-x para ver se aparecia alguma coisa ali. O dia estava nublado. Então ele falou, pô, se tá sem sol eu não vou conseguir testar a radioatividade solar, então eu vou guardar e testo outro dia. Ele colocou os sais de urânio num saquinho, fechou esse saquinho e guardou numa gaveta junto com as placas de raio-x. E quando ele foi olhar de novo num outro dia, a placa de raio-x estava com uma marca de radiação. E aí ele observou e pensou, peraí, eu não expus isso ao sol, mas tem radiação aqui, o que está acontecendo? E aí Henry Becquerel foi quem, ele obviamente o que ele fez? Ele testou, ele experimentou, ele observou e aí ele publicou um documento falando, pô, pedras podem ser radioativas, que ele descobriu o urânio. Né? Muita gente fala da Marie Curie e o Pierre Curie, que é o marido dela, os franceses aí que descobriram a radioatividade. Sim, eles evoluíram o estudo da radioatividade
Mas eles se basearam no estudo inicial de Henry Becquerel, né? E aí onde que isso chega na engenharia? Cara, isso daí foi lá em 1896. Se eu não me engano, o prêmio Nobel da Marie Curie foi em 1903. Eu tô falando do início do século XX, lá no começo. Aí quando a gente chega lá em 1940, né, na década de 40, nós temos o quê? O Projeto Manhattan, né, que você provavelmente já deve ter visto no filme do Robert Oppenheimer. O Robert Oppenheimer era um cientista, mas ele juntou uma equipe de cientistas junto com uma equipe de engenheiros, aplicando a teoria e a prática, fizeram a bomba atômica que soltaram em Hiroshima e Nagasaki em 1945. Então, trazendo um pouco de história aqui para vocês, um pouco macabra até, mas a verdade é que é essa. A aviação, a mesma coisa. Cientistas entenderam como que seria possível voar, e engenheiros fizeram a máquina acontecer. Então, a ciência e a engenharia, elas se completam. É a teoria e a prática, né? Não significa que você não pode ser um cientista prático, e não significa que você pode ser um engenheiro teórico, você pode ter os dois. Mas em geral, essa é a diferença de ciência e engenharia. E por que eu sou apaixonado por ciência, né? Tá trazendo uma curiosidade aqui para vocês. A ciência, ela se baseia muito em estudos anteriores. Então, por exemplo, eu expliquei aqui para vocês. O Henry Becquerel se baseou no estudo de uma outra pessoa, depois a Marie Curie se baseou no estudo do Henry Becquerel, depois um outro cientista aprendeu com a Marie Curie, depois o Oppenheimer aprendeu com Einstein, que não sei o que lá. Então, uma pessoa vai se baseando na outra para que a ciência evolua como um todo. E existe um site chamado Google Scholar, essa é a curiosidade. Google Scholar é um Google, literalmente, é do Google e é um Google de fazer pesquisa de artigo científico, de todos os assuntos, de todos os países, né? E quando você entra nesse site, tem o print aqui na tela, tem uma frasezinha, Stand on the shoulders of giants, que em inglês significa estando de pé no ombro de gigantes. Porque o conceito é, você pega um gigante, se baseia nele para evoluir o estudo, né? Então, por exemplo, Marie Curie se baseou em Henry Becquerel, que se baseou em outro, e isso a gente faz uma escadinha de gigantes e a ciência evolui. Agora que você sabe a diferença entre ciência e engenharia, ficou muito mais fácil de eu te explicar a diferença das faculdades. Então, o que seria a ciência da computação? Ela é a ciência que estuda os fenômenos e experimenta com computadores, com cálculos, com máquinas que conseguem chegar a conclusões, algoritmos. E como assim eu vou estudar isso, né, na prática, na faculdade? O computador, ele não é uma magia. Eu não bato num tambor, faço um pirilim-pim-pim e do nada tá funcionando. Tudo, você assistindo esse vídeo agora, eu gravando esse vídeo, absolutamente tudo, quando você está programando, estudando, é matemática. Tem um cálculo por trás. E se é matemático, tem como estudar, entender e aplicar e experimentar para ver se tem uma forma melhor de fazer, ou se tem uma forma mais performática, uma forma que custe menos, né? Então a ciência da computação vai te ajudar a entender esses cálculos. Inteligência artificial, hoje em dia a gente fica impressionado porque tem inteligência artificial gerando imagem, gerando música, cantando. Isso é cálculo, é estatística, não é magia. É 100% matemática, né? Tô falando que você vai ver muita matemática em ciência da computação? Você vai ver muita matemática. Então quando você tiver que entender, por exemplo, como que um processador distribui uma carga de processamento entre 4 núcleos diferentes, matemática. Ah, eu quero aprender como que uma inteligência artificial consegue entender o que eu estou falando, né? Linguagem natural, estatística. Ah, eu quero entender como que jogos conseguem calcular a gravidade quando eu aperto um botão para pular. Matemática, física, trigonometria. Então sim, tem bastante. É só isso que você vai ver? Não. Mas você precisa ter ciência de que haverão matérias de matemática pura. Você vai ter cálculo, que é matemática avançada. Você vai ter matemática discreta, que é a matemática sem números, entre aspas, que é a lógica. Para quem já entende um pouquinho mais de programação, sabe do que eu tô falando lá, os booleanos, binário e etc. Eu tenho outros vídeos no canal que vão falar disso depois, tá? Mas, em geral, a ciência da computação é toda a teoria por trás de absolutamente qualquer coisa que a computação faz, certo? Então, eu tenho o cálculo de como um processador vai processar uma coisa, qual o cálculo que eu preciso para que o monitor consiga desenhar numa frequência de tantos hertz, né? Vou aprender tudo isso na faculdade? Não, você vai aprender a base da ciência da computação. Mas, em geral, isso é ciência da computação. E a engenharia da computação, obviamente, é você pegar essa teoria e transformar na prática, criando computadores.
E aí é quando a coisa começa a ficar complicada. Por quê? Nós temos engenharia da computação e nós temos engenharia de software. A engenharia da computação, teoricamente, escutem aqui, teoricamente, seria para você aprender como você cria um computador. Então, pô, eu entendi qual que é o cálculo de um processador, como que ele sabe processar alguma coisa, mas como que eu crio um processador? Como que eu crio uma placa? Como que eu consigo tirar do papel e transformar num hardware, por assim dizer? Significa que você vai aprender a fazer hardware na faculdade de engenharia da computação? Não sei. Depende da faculdade, eu vou falar isso mais pra frente no vídeo. Mas em geral, a engenharia da computação é quando você olha o computador como um todo. Enquanto a engenharia de software é você pegar toda essa teoria e aplicar em programas de computador. Então, quando você fala no engenheiro de software, é um especialista em desenhar sistemas. Ele entende sobre banco de dados, ele entende sobre linguagem de programação. E aí você começa a se aproximar bastante do programador em si, né? Em geral, é isso. Nós temos engenharia da computação e engenharia de software. As faculdades acabam misturando um pouco disso, mas eu vou falar isso aí logo em seguida, assim que eu terminar de explicar os cursos. Ah, mas Pedrão, você falou só de engenharia e de ciência. Cadê o meu curso de análise e desenvolvimento de sistemas? Cadê o meu curso de administração em TI? Pois é, meu querida, aí que mora o problema, e eu vou explicar pra você. Outras faculdades, como por exemplo medicina ou direito, ela possui um órgão que regula o que deve ser ensinado na faculdade e o que você deve saber para ser um profissional daquela área. Como assim? Se você se forma em medicina, você recebe uma carteirinha do CRM, com o número de registro e tudo, que é o Conselho Regional de Medicina, que atesta que você é um médico. A mesma coisa com advogados. Você se forma em direito, você é um bacharel em direito. Se você quiser ser um advogado, você vai prestar a prova e vai passar na OAB, a Ordem de Advogados do Brasil. O que isso significa? Nós temos um órgão que regula aquela profissão no sentido de que toda faculdade vai ensinar o que aquele órgão fala que você precisa para ser aquele profissional. Entendeu? Então toda faculdade de Direito, apesar de ter as suas diferenças, umas coisinhas a mais e a menos, que existe essa diferença aí entre as faculdades, é normal, senão seria tudo igual, né? A OAB diz, ó, você precisa saber isso, 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 isso para ser considerado advogado, que é a prova. CRM, eu sei que tem algo parecido assim, se não me engano, o CRM não tem prova, mas ele também regula o que as faculdades têm que ensinar para você ser considerado um médico. E aí é que mora, né, o problema. TI não tem isso, tá? TI é solto. O que isso significa? Não existe a carteirinha do Pedro é um programador. Tô falando que precisa existir? Não. Mas isso não é um problema de elitismo, sabe? Tipo, eu quero a carteirinha de programador. Não é isso. O problema é que isso gera uma falta de padrão. Se você não tem um padrão do que é considerado o mínimo, qualquer coisa é o mínimo. Então, eu posso chegar aqui, existe a ciência da computação, que é um curso original, digamos assim, lá do começo? Sim. Eu te falei, complexo pra caramba. Engenharia da computação, engenharia de software. Mas eu vou lá, me cadastro no MEC, faço o mínimo que preciso para fazer, abro o meu curso de programação com arte com barro. E pronto, eu abri o meu curso de programação. E eu posso falar, não, vem aqui estudar na Faculdade Fabre, onde você vai fazer o curso de desenvolvimento de software com arte em barro. E é isso, mano, eu vou te ensinar arte em barro, vou te ensinar desenvolvimento de software. O MEC vai considerar uma faculdade oficial, porque eu preenchi os pré-requisitos que ele me pede. Só que você acha mesmo que uma pessoa que vai aprender programação e arte com barro vai ter uma base bacana para a profissão? Ela não vai. Tô falando que esses cursos são ruins? Não. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Eu não sou formado nem em engenharia de software, nem em engenharia de computação, nem em ciência da computação. Eu fiz ADS, tá? Mas por que eu trago isso para vocês? Porque existem centenas e centenas e centenas de cursos. Cada faculdade pode inventar o seu curso, falar que é de TI, né? E aí as pessoas vêm aqui me perguntar: ah, Pedro, mas e o meu, que é programação de bananas? Não sei, cara. Programação de bananas é uma coisa específica da sua faculdade. Eu não conheço, né? Não tem como ter uma base. Entendeu o que eu tô querendo chegar? Então, esse é um grande problema das faculdades, onde programadores, né, desenvolvedores, são formados assim, só, mano, tá, aprendeu a escrever um código, sai, vai lá. Alguns com mais base, outros com menos base, né? Então, a diferença entre os cursos, no fim das contas, olha aqui o segredo do vídeo, então, é nenhuma. Pois é, nenhuma.
Você pode entrar numa faculdade de engenharia da computação achando que você vai se tornar um desenvolvedor e aí a faculdade é completamente voltada para hardware. Pode acontecer. Ou você pode entrar numa ciência da computação falando, não, eu quero me tornar um cientista, entender cálculos complexos e você aprender desenvolvimento web. Não existe um padrão, e não existir um padrão significa que cada faculdade faz o que quer. Então, para fechar esse vídeo com uma chave de ouro, eu quero te trazer uma dica do que fazer a respeito das faculdades. Faça a faculdade que você puder fazer. Pedro, eu só tenho 50 conto por mês, eu vou fazer a Unisquina aqui do meu bairro. Faça. Pedro, eu passei numa federal que vai me ensinar tal coisa, tal. Está confortável para você? Faça. Não deixe de fazer faculdade. Eu tenho um outro vídeo no canal que eu falo disso, tá? Mas eu vou falar lá em mais detalhes, mas não deixe de fazer uma faculdade. Mas não conte somente com a faculdade. Porque a faculdade nenhuma, não estou falando só de tecnologia, tá? Nenhuma faculdade vai te dar a base que você precisa. Talvez medicina. Mas a minha esposa é advogada, ela se formou bacharel em direito e no dia a dia tem coisa que ela não viu na faculdade. Nenhuma faculdade vai te ensinar tudo, ela vai te dar o caminho das pedras. Você é responsável pela sua carreira. Você tem que correr atrás de aprender. É para isso que eu tenho o meu curso Fabricando Devs, eu sempre deixo o link aqui na descrição se você quiser dar uma olhadinha lá. Mas é justamente isso, você precisa estudar por fora. Você que tá chegando aqui tentando decidir sua faculdade, você deve ter ficado, não, estudar por fora não, eu já vou fazer faculdade. Sinto muito, se você quer ser bom, se você quer ter um trabalho, se você quer ganhar bem, você não vai aprender só o que tá na faculdade. Você vai se lascar de estudar, você vai engolir livro técnico, você vai engolir curso online, você vai participar de palestras, você vai fazer tudo, porque é isso que vai fazer um bom profissional. Faça faculdade, mas estude sempre por fora. Por hoje é isso, meus queridos. Muito obrigado por quem chegou até aqui. Eu sei que é uma pequeniníssima parcela de vocês que tem essa dedicação de entender um assunto, né? Agradeço todos que assistiram esse vídeo. Queria pedir que você deixasse o seu like aqui, já se inscrevesse, ativasse o sininho para você poder receber as notificações de novos vídeos. E também aproveita e envia para o seu amigo que está tentando se decidir qual faculdade fazer, aquele colega que já chegou e falou, pô, tô pensando em virar programador, manda o meu canal para ele, fala para ele assistir esse vídeo aqui e para comentar aqui se tiver alguma dúvida que eu respondo todos vocês. Beleza? Até mais!